Ok, aula 8, doutrina da igreja ou eclesiologia. Abordaremos os pontos: o que é a igreja, significado da igreja como corpo de Cristo, ordenanças, que são duas, e história batista. Vamos lá, então. Doutrina da igreja. No grego, o termo para igreja, e aí é um termo muito conhecido de todos nós, a gente já citou isso, e você já deve ter ouvido em muitos locais falar sobre isso, né? É a palavra eclesia, eclesia. Palavra essa que no Novo Testamento, na maior parte das suas ocorrências, significa uma congregação local de cristãos, uma comunidade, família. Então, tem vários termos que podem significar aquilo que representa essa palavra, que é a igreja. Os crentes, de forma geral, eles estão perdendo o conceito de igreja como um corpo vivo. Pensam na igreja como um templo, ou seja, um edifício, até mesmo sem personalidade, em vez de considerá-lo conforme sugerida na expressão noiva de Cristo. De fato, a igreja de Cristo não pode ser localizada somente em um lugar específico, um prédio. A verdadeira igreja está espalhada na comunidade, ou pelo mundo afora, na comunidade. E aí o apóstolo Paulo deixou bem claro este pensamento na carta aos Efésios. Primeira carta, na primeira parte da carta, ele faz referência à igreja como sendo o corpo de Cristo. E a gente vai ter um tópico específico para a gente trabalhar sobre isso. A igreja, ela é um organismo vivo, sim, e não apenas uma estrutura de alvenaria, um prédio. Por mais que a gente acabe se referindo, estamos indo à igreja, mas estamos indo na reunião do corpo de Cristo, que está marcado para se reunir num horário, num determinado local. Mas somos igreja, nos reunimos como igreja, onde estamos como membros desse corpo, o corpo de Cristo. Vamos à primeira pergunta. O que é a igreja e quais termos se aplica a ela? O que é a igreja? A igreja verdadeira, ela é constituída de pessoas que têm feito a mesma declaração de fé que Pedro fez em resposta à pergunta de Cristo lá em Mateus 16, que é o texto que a gente utiliza como base para a formação ou o estabelecimento ou a promessa da criação da igreja. Mateus 16, 13 ao 19. É uma instituição divina. Na Bíblia, encontramos diversos termos usados em referência a esta instituição. Queremos olhar alguns desses termos para ajudar-nos a compreender o que é a igreja. Portanto, queremos destacar 8 nomes ou termos descritos sobre a igreja e sobre a sua missão. Os termos a serem considerados são os seguintes. Primeiro, o corpo de Cristo. Este é o termo mais usado nas cartas paulinas. É o termo mais usado na linguagem eclesiástica. Algumas referências bíblicas são Romanos 12, 5, 1 aos Coríntios 12, 13 ao 20, Efésios 4, 4 ao 30. Como nossos corpos são a evidência das nossas pessoas, da nossa existência, de igual modo, a igreja, sendo o corpo de Cristo, deve ser a evidência da presença atual de Cristo na terra. Segundo termo, a lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, 9a vai falar que como o lavrador necessita da lavoura para produzir os frutos, Deus produz os frutos espirituais através da sua igreja. Terceiro termo, o edifício de Deus. Esse termo pode ser empregado aos membros individuais da igreja e também à igreja na sua coletividade. Sempre significa a mesma coisa, o lugar onde Deus habita aqui na terra, os crentes. Tem um texto lá em Mateus que muitos utilizam para dizer que a igreja está reunida. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estarei.
É errado usar esse texto dessa forma, porque esse texto ele está falando de um contexto de vida disciplinar da igreja, reunidos para disciplinar alguém, porque a igreja ela está onde uma pessoa está, onde eu estou ali está representada a igreja, onde 2, onde 3, onde 10, 100, 1000, 1 milhão. Então, assim, uma pessoa que tem o Espírito Santo, que faz parte do corpo de Cristo, aonde ele estiver, a igreja está ali representada. Eu já corrigi isso várias vezes na igreja, mas parece que tem gente que entra no ouvido e sai no outro, e às vezes a pessoa vai orar, tem um grupo pequeno, na tentativa de justificar, o pequeno número de pessoas diz: ó Senhor, porque a tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Está errado, está errado. O Senhor estaria se tiver uma pessoa, o Senhor sempre está conosco. O rebanho, em Atos 20 e 29, Paulo está falando à igreja de Éfeso, como o rebanho é totalmente dependente do pastor para a sua proteção, direção e cuidado, de igual modo, a igreja é totalmente dependente do bom pastor, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quinto termo, a família de Deus, Efésios 2,19. Não há outro organismo mais expressivo do aspecto da união que temos em Cristo, tanto com o Pai Celeste, como com os nossos irmãos em Cristo, do que esse. Sexto termo, a esposa de Cristo, Atos 19, 7. A Bíblia ensina que a esposa e o esposo é uma só carne aos olhos de Deus. Efésios 5, 4 e 5 está falando sobre isso também. Assim, esse termo revela a completa e total identificação da igreja com Cristo, da noiva com o noivo. A noiva, outro termo, segunda aos Coríntios 11, 2, está falando aqui de uma virgem pura. Aqui apresenta o aspecto de amor profundo e impaciente, esperando ansiosamente o dia das bodas. Isto é, sem dúvida, a atitude do noivo, Jesus Cristo, e deve ser a atitude da igreja, amando a sua vinda, algo que a gente vai estudar na aula de semana que vem sobre escatologia. É aquele o dia em que a igreja vai entrar nas regiões celestiais visivelmente. É o dia da redenção, da qual Paulo escreve lá em Romanos 8, 23. A primeira menção à igreja que temos no Novo Testamento, ela se encontra em Mateus 16, como já disse, o verso 18 e verso 19, quando Jesus fala que edificarei a sua igreja, e fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nesse texto, se revela que Cristo estava prevendo e profetizando o estabelecimento da igreja, a maneira como Jesus chamou seus discípulos e ensinou-os, era evidência muito forte que Jesus sempre previu a necessidade do estabelecimento da igreja. Há uma promessa nesse texto de Mateus 16, 18, feita à igreja. Essa promessa, ela é, na verdade, até um estimulante para todo crente que faz parte dessa família, animando no serviço do Senhor, a servir, a crer realmente, a confiar toda a vida. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cristo não somente fez referência ao estabelecimento da igreja, mas estabeleceu o padrão da disciplina no seu ministério e deu conselhos às igrejas, baseado neste padrão. E aí, além desse texto, tem o texto de Coríntios 5, 7, tem outros textos sobre isso também. Depois, o material que eu passo para vocês, vocês podem olhar melhor. Outra pergunta: qual o significado da igreja como corpo de Cristo e seus aspectos? Eu disse que a gente trataria especificamente sobre esse ponto, significado da igreja como corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja ela é um organismo, sim. Nossos corpos são organismo, porque todos os membros têm a mesma vida. Assim também a igreja é um organismo, porque a mesma vida está em todos os membros. Por meio de um Espírito, fomos todos batizados num só corpo, ou seja, o corpo
de Cristo. 1 Coríntios 12 vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. E aí eu quero apontar aqui 3 aspectos do corpo e a sua relação com o cabeça. Nós com Jesus, nós com Cristo, que é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Então, primeiro, a igreja é um corpo que edifica a si mesmo. Paulo apresenta aqui várias classes de dons doados para a igreja. E aí ele, então, no verso 12 desse texto, de Efésios 4, 11 ao 16, ele declara o motivo do porquê nos são doados esses dons de maneira a aperfeiçoar o corpo de Cristo. Vai falar assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que há um só alvo, e aí no verso 13, ele vai dizer que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o alvo é o crescimento, a unidade de todos, a maturidade de todos. Segundo aspecto, cada membro tem seu serviço específico. Todo mundo tem, quando a gente estudou sobre o Espírito Santo, a gente falou sobre isso. Todo mundo tem pelo menos um dom para ser usado no serviço, na obra, na Igreja de Cristo. Então, nesse texto, encontra-se enfatizada a ideia da função especial de cada crente no corpo de Cristo. Paulo, lá em Coríntios 12, ele esclarece que cada membro foi batizado num só corpo, pelo batismo do Espírito, e não há diferença de importância. Deus tem dado a cada um seu próprio lugar, que nunca pode pertencer a outros, e todos são importantes e todos são essenciais para o corpo de Cristo. Não importa o que cada um esteja fazendo, pelo menos do ponto de vista do olhar de Deus, é isso. Por mais que no olhar humano acaba fazendo distinção, mas essa distinção não é aprovada, não é o desejo, não é a vontade de Deus. E o terceiro aspecto, há um só corpo. A epístola de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1, verso 22 e 23, ele vai falar que esse é o tema de toda a carta. E esses versos, ele vai declarar que Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Um dos fatos que devemos considerar é que o funcionamento do corpo depende do funcionamento de cada membro, ou seja, todos têm responsabilidade coletiva como membros do corpo de Cristo. Eu costumo dizer na igreja que quando há a participação de um grande número de pessoas, alivia a carga para um menor número de pessoas. Então, se você divulga alguma situação, vamos supor, um mutirão na igreja, encher laje, aí aparece lá 6 pessoas. Os 6 vão se matar, os 6 vão acabar com a saúde dele. Agora, se aparece lá 30 pessoas, que a gente vai conseguir passar lata de um em um para conseguir inchar lá. Hoje não enche mais laje com lata, nada, é tudo caminhão que vem. Mas, assim, é um exemplo só. Para qualquer coisa que a gente for fazer na obra de Deus, se tiver a participação de um maior número de pessoas, alivia o fardo. É uma questão de preocupação com o nosso irmão, com quem está na liderança do ministério, da gente estar apoiando, a gente está ajudando. Isso é muito importante num contexto de igreja. Ponto 3, vamos falar um pouquinho sobre ordenanças. Como disse, são 2 ordenanças, né? Batismo, para aqueles que vão batizar agora, e a ceia do Senhor. Falando sobre o batismo. O que é o batismo? Batismo é uma ordenança, de maneira bem clara, que Jesus deixou para todo aquele que nele crê. Lá em Mateus 28, 19, diz: Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu vou realizar o batismo agora, eu vou fazer o batismo lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E quem estará se batizando estará testemunhando publicamente da sua fé em Cristo Jesus, para que todos saibam quem ele decidiu, quem ele escolheu servir na sua vida. Então, o batismo é um ato no qual um cristão ele é imerso à água para simbolizar o fim de uma nova maneira de viver e um novo começo. É o testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. A Bíblia menciona batismo, primeiramente nas Escrituras, com João Batista, no primeiro momento, né, o batismo do arrependimento. Este foi sob a aliança antiga, quando o batismo ele era para remissão dos pecados, e aí ele vai dizer lá em Mateus 3,11, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com o selo do Espírito Santo, né, que é um dos símbolos do Espírito, é o fogo. Com o estabelecimento da nova aliança, por causa da morte de Jesus na cruz, o batismo é agora muito mais do que apenas perdão dos pecados. É um pacto de viver a vida de um discípulo diante de Deus, é um testemunho público da sua nova fé em Cristo. Não é purificação de pecado, porque eu costumo brincar, né? Se for para lavar pecado, imagina os rios por aí afora, porque não estão toda a água está contaminada de pecado, mas não tem nada a ver. Não é banho, é obediência à ordenança que o Senhor Jesus estabeleceu. Quem deve ser batizado? Uma pessoa que tem feito um compromisso de vida para seguir a Jesus, obedecer a palavra de Deus e viver uma nova vida com Cristo. Se a pessoa pensa dessa forma, ela é, sim, um candidato ao batismo. Esse foi o caso dos judeus que tinham crucificado Jesus quando ouviram Pedro falar, lá em Atos 2:37. E ouvindo ele isto, eles foram direto ao coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Ou seja, ser batizado. Por que deve ser praticado o rito do batismo? Primeiro, porque Jesus ordenou. Segundo, porque Jesus deixou o exemplo. Ele mesmo foi batizado, ele mesmo se sujeitou à questão didática ali de ser batizado para poder ensinar aos seus seguidores que deveriam ser batizados também. Os discípulos obedeceram à ordem e também foram batizados. Os discípulos ensinaram sobre a questão do batismo, que ele deve ser realmente praticado por aquele que crê em Cristo, e, consequentemente, os crentes devem obedecer ao Senhor em batismo, em realizar o rito do batismo. Como se deve batizar? Há vários modelos. A princípio, eu vou dizer por imersão, porque é aquilo que a gente crê. Se você olhar lá João 3:23, a gente tem a expressão no texto lá, muitas na expressão, na palavra lá, no rio, indicando dentro da água, dentro da água. Há outras formas de batismo, além da imersão, que é a que praticamos. Há também a aspersão e a efusão. A própria palavra baptizo significa imersão, o significado da origem da palavra. Imersão é muito mais símbolo de sepultamento e ressurreição, morte e ressurreição, do que a aspersão e efusão. Até indico, né, que o batismo por imersão é morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida com Cristo. O texto de Romanos 6 é um texto que geralmente a gente lê em culto de batismo. Você pode verificar essas 3 palavras no texto: morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida com Cristo no capítulo inteiro. Há várias menções ali. Então, o modo mais apropriado
para nós, da Igreja Batista, ou Igreja Batista em Jardim Maior, é a imersão. Aspersão é o ato de borrifar água sobre a cabeça do batizando. E efusão é o ato de derramar sobre a cabeça do batizando água. Então, você pega um copinho de água, você derrama lá. O outro é só borrifar. Então, na prática, a aspersão é algo muito similar à efusão. O que mais se diferencia é aquele que molha todo o corpo, que é o batismo por imersão. Quem foi autorizado a realizar o rito do batismo na igreja? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus compreendem todos os servos de Jesus. Então, qualquer discípulo de Cristo, pronto a obedecer-lhe, foi autorizado a realizar o batismo. Não há provas bíblicas que o batismo pode ser administrado somente por pastores ordenados. Contudo, como a gente tem esses oficiais da igreja, que é o pastor e o diácono da igreja, foi destinado essa bênção ao pastor, e é uma bênção mesmo, o pastor realizar o batismo. Por mais que, às vezes, quando tem batismo de pessoas muito grandes, o pessoal fica brincando lá comigo, né? E será que o pastor vai cair? Porque já aconteceu de pastores cair na hora do batismo, mas eu tenho algumas técnicas que até hoje nunca aconteceu nenhum desastre. O máximo que aconteceu foi uma pessoa muito grande, muito forte, ela lutar na hora e eu não consegui afundar ela todinha. Aí eu parei a igreja, falei, vamos cantar de novo, vamos fazer de novo. Eu fiz de novo, aí eu pus força, afundei ela mesmo. E aí ela saiu lá debaixo da água lá, mas consegui fazer o rito do batismo com ela. Pessoas que têm medo de água, às vezes se apavoram um pouco nesse momento do batismo. Mas para nós, pastores, isso é uma grande bênção, a gente poder realizar isso na vida das pessoas. Falando um pouquinho sobre a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É a segunda ordenança que Jesus estabeleceu para a sua igreja e que deve ser praticada. E aí há muitos textos que falam da ceia, são textos que a gente utiliza no dia a dia, na ministração da ceia. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, Coríntios 10 e Coríntios 11, é os textos mais utilizados, Atos 2, Atos 20. Então, tem vários textos que falam sobre isso. A ceia, ela tem, evidentemente, uma uniformidade de significado, mas a gente poderia estabelecer várias características da ceia. Em primeiro lugar, ela é um memorial, ou um símbolo visível para a igreja do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Quando a gente estabelece ali os elementos, o pão e o suco de uva, ou o corpo e o vinho ali, ou o sangue de Jesus. Lá no texto de Coríntios 11, aprendemos que tem por objetivo unir os crentes em comunhão no corpo de Cristo. Então, a ceia, ela também é comunhão, é um momento de festividade para a igreja reunida. Para conseguir essa união, há uma necessidade para que cada crente mantenha a sua vida pura constantemente diante de Deus. Não há como ter comunhão quando está havendo pecado no seio da igreja, ou o que as pessoas estão participando de forma indigna. Não há comunhão. E no casamento é assim, há comunhão quando o relacionamento está certinho, está ajustado, está vivendo bem. Quando o casamento não está bem, estão brigados, então não há comunhão, não há relacionamento bom. Há também mais um significado da ceia, que é muito importante para o crente. A ceia é uma ocasião para lembrar, além daquilo que Jesus fez por nós, e como ele fez por nós, é impagável, na verdade, o que ele fez por nós, mas também lembra a segunda vinda de Cristo, o que no grego a palavra usada é parousia, significando que Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja. Como disse, é o assunto de semana que vem. Então, a ordem da ceia, como, quando, quem pode participar da ceia do Senhor. Como a ceia ela é um memorial,
do corpo e do sangue de Cristo, é claro que essa ordenança ela pode ter valor somente para os crentes. Contudo, cada um tem a obrigação de examinar-se a si mesmo e participar da ceia. Não há ou não deve haver impedimento para participar da ceia, somente se a pessoa não quiser se acertar com confissão de pecado, arrependimento, perdoar pessoas, pedir perdão para Deus. Se ela não quiser isso, ela está indo contra aquilo que Deus estabeleceu, porque o estabelecimento é para todos participarem. Por isso que eu falo, examine você aí, não precisa sair e lá se acertar com alguém. Depois, na semana, procura a pessoa, depois do culto, se acerte se houver algum problema, se é conjugal, se acerte em casa depois, mas participe da ceia do Senhor. Não deixe de participar da ceia do Senhor. A Bíblia não diz a frequência em que deve ser celebrada a ceia, não há nenhum ensino relativo a isso. Parece-nos que a igreja primitiva celebrava diariamente no início, porém, mais tarde, era celebrada semanalmente. Hoje, nós, os batistas, praticamos 3 tipos de ceia do Senhor. Na nossa igreja, a gente também não tem um período, né? Tem igreja batista que é todo primeiro domingo. Nós não, é a cada 2 meses, 3 meses. Então, a gente vai analisando a agenda da igreja para também não ficar muito cansativo ou sem sentido a ceia do Senhor. Então, como disse, nós analisamos os 3 tipos de ceia. A ceia ultra restrita, quer dizer, a ceia apenas para os membros da igreja local, ou outros membros, por exemplo, de outra igreja batista não pode participar. Alegam que Jesus na ceia nem convidou os donos da casa, mas foi só para os apóstolos. Então, são poucas igrejas que assim creem. Nós não cremos dessa forma, tá? Ceia ultra livre. A ceia restrita, participam todos os membros de igreja batista, desde que estejam em plena comunhão com as suas igrejas. Quer dizer que não estejam em disciplina. Muitas igrejas batistas seguem essa linha de orientação. Nós também não seguimos a ceia restrita. Agora tem a ceia livre ou ceia aberta. Participam todos os crentes batizados que pertencem às igrejas evangélicas e estejam em plena comunhão com Deus e com a sua igreja local. Então, quem assim adota, defende o ponto de vista de que a ceia ela é do Senhor, ela não é da igreja, e cada um é responsável diante de Deus. Então, ceia livre ou aberta, é a que nós... Até há uma outra ideia, mas que eu nem coloquei no material para pontuar, que é a ceia ultra livre, ou seja, participam pessoas, seja católico, espírita, macumbeiro, seja quem for. Então, como não está dentro do espectro aceitável, eu não quis nem considerar esse posicionamento. Então, não cremos nós, os batistas, de que os elementos da ceia, o pão e o suco de uva lá, ele tem poder em si. Como muitos acabam usando a expressão Santa Ceia, nós não cremos em Santa Ceia. Nós não cremos na transubstanciação e nem na consubstanciação dos elementos da ceia do Senhor. Eu costumo brincar, se a ceia fosse santa, se você tivesse com úlcera, ao comer os elementos, até a sua úlcera sararia, gastrite, refluxo, qualquer câncer, sararia tudo. Então, os elementos em si não têm nenhum poder. Agora, a forma como nós participamos da ceia pode nos beneficiar, pode nos abençoar, pode nos edificar, pode nos colocar mais perto do Senhor, com o coração contrito, mas a forma e não os elementos em si. Eu citei essas 2 palavras difíceis aí, transubstanciação e consubstanciação. O que significa? Transubstanciação significa que pão e vinho, literalmente, transformam-se em corpo e sangue de Cristo. Os católicos que pensam dessa forma. Os que os recebem participam de Cristo, que é sacrificado para a reconciliação de pecados. E consubstanciação, acho que os luteranos que creem dessa forma,
diz que pão e vinho contêm, são diferentes as duas coisas, contêm o corpo e o sangue de Cristo. Não há uma transformação literal, mas a presença de Cristo se dá em sentido real. Falando um pouquinho sobre a história dos batistas. Os batistas afirmam estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo que o próprio Cristo é a principal pedra de esquina, a pedra angular, a pedra rejeitada, a pedra principal de um edifício, de uma construção, no caso da Igreja de Cristo. Surgiram, então, após o início e expansão da Igreja, a partir de Atos 2, alguns grupos que discordavam das igrejas centralizadas pelo Império Romano. Eles eram chamados de seitas. Dentre eles, tem até um grupo muito famoso que muitos acham que os batistas vieram dele lá, que eram os anabatistas. Na verdade, as igrejas governadas pelo Império que eram as seitas. As que eram chamadas de seita que eram as igrejas bíblicas, pois procuravam ser as mais bíblicas possíveis. Então, a situação aqui ela estava invertida, né? Não pretendemos afirmar que essas antigas seitas fossem conhecidas pelo nome de Batista. Porém, em geral, elas sustentavam os princípios mais proeminentes e distintivos que sempre caracterizam os batistas. A saber, primeiro, declaravam e defendiam o direito de fé, consciência e liberdade de culto, como nós defendemos. Segundo, negavam autoridade aos papas e direito aos reis e estados de interferirem com o povo em assuntos religiosos. Também defendemos isso, a separação total entre Estado e Igreja. Terceiro, rejeitavam o batismo infantil, como nós, batistas, defendemos. Batizavam por imersão, como nós defendemos o batismo por imersão. Quinto, reputavam a Bíblia como única regra e autoridade em questões de fé e prática religiosa. Na verdade, isso é um princípio batista. Está lá, se a gente pegar o texto da Convenção Batista Brasileira, que tem o manual doutrinário e tem os princípios batistas. Lá em princípios batistas, vai verificar que crer ou ter a Bíblia como única regra de fé e prática é um princípio inegociável da Igreja Batista. E sexto, admitiu como membros das suas igrejas somente aqueles que se professavam regenerados e andavam piedosamente seguindo os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Os batistas brasileiros, quando que surgiu, quando que começou a história dos batistas no Brasil? A história dos batistas no Brasil é inegavelmente a história do trabalho missionário da Convenção Batista do Sul da América do Norte e os frutíferos labores da Convenção Batista Brasileira. É um capítulo glorioso no desenvolvimento do testemunho batista na América Latina. No ano de 1880, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos enviou o casal Begbie para trabalhar em Santa Bárbara do Oeste. Em 1882, o casal Zacarias Taylor chegou também ao Brasil. Depois de investigarem o campo, os missionários resolveram estabelecer o Centro Missionário na Bahia, que na época era a segunda cidade do Brasil e a capital eclesiástica do país, sendo a sede do arcebispo e a cidade mais fanática de todo o império. Olha a ousadia e a estratégia desses queridos irmãos. Aos 15 de outubro de 1882, foi organizada a primeira Igreja Batista Nacional, com apenas 5 membros, 4 americanos e apenas um brasileiro. A primeira Associação Batista do Brasil foi organizada no Rio de Janeiro, em 1894, pelas Igrejas Batistas do Sul do Brasil. A primeira Igreja Batista em São Paulo
foi organizada em 6 de julho de 1899, com 18 membros, apenas 18 membros. E no último assunto aqui, eu queria apontar um tema, mas ser breve. Por quê? Porque é um assunto sempre constrangedor, pastor tratar dele, mas é algo que a gente precisa falar, por questão de instrução. É difícil, é chato, é constrangedor a gente falar sobre esse assunto, porque muitos pensam em pastores, que pastor só pensa em dinheiro e que pastor está legislando em causa própria quando fala de dízimo. Eu prego sobre esse assunto, mas é raro eu pregar sobre esse assunto. Graças a Deus, a nossa igreja, ela, na sua maioria, muito fiel nos dízimos, os membros, eu diria que coisa de 85% dos membros são fiéis nos dízimos. Isso é algo raro em se tratando de igreja. Eu conheço igrejas aí, grandes aí, que tem muito recurso, porque tem muita gente, mas são 30%, 40% de dizimista na igreja. Então, vamos lá, o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte do ganho de qualquer crente, independente do quanto se ganha. A orientação bíblica é para sermos fiéis no pouco e no muito. Dízimo é uma expressão de amor a Deus e à sua obra. É um privilégio para o crente ser dizimista e ajudar na expansão da obra de Deus e na manutenção, e na propagação e na expansão dessa obra. Esses recursos são bênçãos, sim, para manter pessoas, para investir em vidas, manter estruturas, etc. Dízimo não é parte da lei, como alguns tentam justificar para não devolver o dízimo, pois lá no Velho Testamento nós vemos Melquisedeque dando o dízimo antes do estabelecimento da lei. A lei surgiu depois com Moisés. Então, antes, e era costume outras nações essa prática do dízimo. Então, o conceito do Novo Testamento, ou seja, da dispensação da graça da igreja, é que devemos dar as nossas vidas e tudo que temos, pois somos apenas mordomos, ou seja, usufruímos de tudo que é de Deus para o nosso prazer, mas o Senhor é dono de tudo, apenas administramos aquilo que Ele deseja nos abençoar. E como administradores, Ele determina 10% para a obra dele, ficando conosco o fruto da sua graça 90%. Se a gente entender dessa forma, a gente consegue dar um passo de fé e ser fiel nesse percentual. Então, sempre com expressão de gratidão a Deus, com alegria, não por força, nem por obrigação, devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Portanto, encerramos a nossa lição de hoje, dizendo que a igreja ela foi fundada por Cristo, foi Ele quem comprou a igreja com o seu sangue, Ele a ama, cuida, Ele é quem a edifica. O texto lá de Mateus 18, 16, 18 fala sobre isso, e nós, os que cremos, podemos fazer parte de uma forma abençoadora da igreja de Cristo Jesus.